Olá pessoal, boa noite. Hoje, 15 de setembro de 2023, completa exatamente 3 anos que eu estou morando em Indaiatuba. Nessa pasta aqui eu guardo a folha que eu usei para pedir carona. Aqui está a data 15/9/2020. Essa plaquinha aqui foi a plaquinha que eu usei para pedir carona na rodovia sentido a São Paulo, tá? Ó, então ela tá bem, ela tem 3 anos de duração, mas ela tá bem conservada porque tá dentro dessa pasta. E eu já fiz isso intencionalmente, porque tudo que eu tenho feito aqui em Indaiatuba eu tenho registrado. Esse registro tem acontecido tanto por meio de anotações, quanto de coisas que eu faço aqui em Indaiatuba, quanto nos vídeos que eu tenho postado aí com esses estilos de músicas. Aqui no canal no YouTube, o objetivo o objetivo principal é colocar os registros. Esse canal aqui, o objetivo principal não é torná-lo profissional, não é monetizá-lo, não é, por enquanto, gerar algum tipo de ganho com ele. Por enquanto, porque eu já sei que se eu quiser vender conteúdos por aqui, há essa possibilidade. Mas, por enquanto, não é algo que está dentro do meu projeto para executar. Então, inicialmente, está sendo só registros mesmo. Então, como são aí 199 vídeos, e esse será o número 200, então, para fechar esse ciclo, eu vou fazer esse vídeo contando a história de como que foi a minha vinda para Indaiatuba. A história inicia há muitos anos atrás, quando eu morava na minha terra natal. Devido à minha família, meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, 4 pessoas, ser de baixa renda, e meus pais, devido a algumas crenças limitantes que eles têm, consequência de pouca informação, não almejavam coisas grandes e quando viam coisas grandes na mente deles, não era para eles. Então eles estavam meio que conformados com a situação a qual viviam. Mas eu, no meu interno, isso me incomodava bastante, que é a região onde a gente morava. Então eu nunca gostei do bairro onde nós fomos morar, que é o bairro onde eu praticamente cresci, porque nós fomos para ele quando eu ainda era criança, quando eu estava ali na minha fase bem inconsciente. Mas por incrível que pareça, eu tenho lembranças dessa fase, que é quando você começa já a ter lembranças aí, né, nas suas fases de vida. E eu me lembro muito bem que eu não gostava da rua onde eu morava, porque era uma rua sem saída. Era uma rua que não tinha passagem de carro para outras ruas e por isso não passavam pessoas diferentes na nossa rua, sempre passavam as mesmas pessoas. Mesmo quando elas vinham das outras ruas do outro bairro, que atravessava o córregozinho e saía na nossa rua, eram sempre as mesmas pessoas. E isso me incomodava bastante, porque eu ficava ali naquela expectativa de passar um carro diferente, uma pessoa diferente, acontecer alguma coisa diferente, e isso não acontecia, então me incomodava bastante. Então eu achava a minha rua chata, não gostava da minha rua e isso foi crescendo um desejo dentro de mim de ir morar em outra região que não fosse ali. Então isso foi acontecendo dentro de mim já na infância. Aí da infância foi para a fase da adolescência, então quanto mais eu avançava nas fases, mais esse desejo intensificava. Quando foi na adolescência, eu resolvi que eu ia morar na casa da minha avó. E por incrível que pareça, minha avó morava, né, porque minha avó já é falecida, mas a casa ainda existe, em um bairro um pouquinho melhorzinho do que o nosso. O bairro da minha avó já era grandinho, já era comercial, né, um bairro que desenvolveu comercialmente, porque ele estava em um ponto em que outros bairros periféricos caíam nele, né, na avenida ali dele principal. Então acaba que o consumo ali era maior, então esse bairro se desenvolveu tanto de forma residencial quanto de forma comercial. Então era um bairro que tinha uma movimentação grande, uma agitação grande. Então eu gostava bastante de lá. Ficava muito na casa da minha avó, ia muito para lá. As minhas primeiras fases de vida foi ali entre a casa da minha avó, escola e igreja. Apenas foi assim minha vida até aos 18 anos de idade. Aí foi a partir dos 18 anos de idade que eu comecei a vivenciar outros tipos de experiência um
pouco mais distante ali das minhas ruas e das ruas da casa da minha avó. Então, esse desejo de morar em outro lugar melhor, de conhecer outros lugares, já começou devido a eu morar numa rua que não tinha saída. E para piorar a situação, no final dela ainda era um córregozinho, um brejozinho. Então não acontecia nada de novidade na minha rua. Fui morar na casa da minha avó na adolescência, só que a minha avó era uma pessoa muito religiosa, muito séria, muito rígida, e ela queria impor em mim os costumes deles religiosos e queria que eu seguisse da forma dela. Devido à minha fase adolescente, isso ficou bastante em atrito, em conflito. Então eu não consegui ficar muito tempo na casa da minha avó. Eu acredito que eu fiquei em torno de 1 ano e meio a 2 anos no máximo. Então eu retornei para a casa dos meus pais, mas não consegui ficar por muito tempo. Voltei de novo para a casa da minha avó. Mas aí eu já estava com maior de idade, fui trabalhar, então eu já estava ganhando meu dinheirinho, então eu queria sair, eu queria curtir baladinhas. E devido, mais uma vez, os costumes religiosos muito rígidos, muitas crenças, estava entrando muito em atrito, em conflito, essa fase minha ali de querer sair, de querer baladinha, querer festas. Então não estava dando para eu continuar na casa da minha avó, tive que voltar para a casa dos meus pais. Porém, a casa dos meus pais era um ambiente muito conturbado devido a comportamentos, tanto por parte do meu pai quanto por parte da minha mãe. São comportamentos relacionados à educação, tá? Não são comportamentos relacionados a problema de caráter, a conduta de caráter, mas são problemas, são comportamentos consequência de uma má educação. E essa má educação não é uma educação com ruindade que eu falo, mas é uma má educação desprovida das informações adequadas que constrói um ser humano. Então, devido a isso, era muito conturbado dentro da minha casa e aconteciam muitas situações conflituosas que me incomodavam bastante, me estressavam bastante, me iravam bastante. Então, era um ambiente a qual me impulsionava a querer sair. Então, meu ambiente não era um lar, não é aquele ambiente de você se sentir paz, de você querer permanecer, era um ambiente que me impulsionava a sair. Então, quando eu estava ali maior de idade, já estava trabalhando, então fui passando por diversas fases, atritos, conflitos, relacionamento não recíproco, né, da forma como eu acreditava que deveria ser. Isso foi mais um fator que me motivou a sair, tá? E o emprego também que eu não conseguia de carteira registrada, porque lá naquele tempo, na minha terra natal, o meu maior sonho era conseguir uma carteira assinada e trabalhar em caixa de supermercado ou atendente de padaria, que eram os melhores empregos naquele tempo na minha região. Então, o meu maior sonho, meu maior objetivo eram esses, tá? Eram três, na verdade. O primeiro deles era casar, era conseguir um ótimo marido, um bom esposo e casar, porque foi com esse costume que eu fui criada. Depois, ser atendente de padaria ou atendente em caixa de supermercado. Para mim, se eu conseguisse esses três, eu estaria muito realizada, porque era a única coisa que eu desejava. Olha que interessante, estou falando isso para vocês verem que a cabeça da gente expande, tá? A gente começa a ver outras possibilidades, então essas ideias iniciais tendem ou serem moldadas, aprimoradas, melhoradas, ou tendem você a filtrar e descartar, tá? Então, o que que acontece? Eu não estava conseguindo um emprego de carteira assinada, eu conseguia empregos faxina, cuidar de criança, só esses que pagam mal e querem que você trabalhe muito e ficam ainda te explorando. Tipo, combina com você uma coisa, mas quando você está lá executando, colocam outras tarefas para você executar, além do que já tinha conversado. E se você não faz além, não faz mais, você não atende a expectativa, então ainda deixa a desejar e ganhando mal. Então, esses tipos de trabalhos não eram muito assim motivadores para eu querer ficar neles. Então eu pegava uma ali, outra aqui para arrumar um dinheirinho, mas não conseguia ficar muito tempo. Nisso eu trabalhava também para minha avó fazendo faxina. Minha avó gostava muito da forma como eu arrumava a casa, que eu conseguia arrumar exatamente do jeito que ela gostava. Então, vira e mexe, eu fazia uma limpezinha para minha avó lá e aí ela me dava uma, tipo como se fosse uma mesada por mês, entendeu? Ela não me dava o dinheiro assim, ó, toma aqui, é seu. Não, eu tinha que trabalhar para eu ter esse dinheiro. Então, de certa forma, ajudava muito porque assim eu fiz o meu primeiro curso, que foi o curso de informática, que era numa cidade vizinha. E quando eu estava trabalhando no meu primeiro emprego também, eu tentei fazer curso de inglês, mas não levei para frente, tá? Ficou parado. Mas aí já era com o dinheiro meu do meu trabalho. Então, enquanto eu estava lá tentando arrumar emprego de carteira assinada, porque depois eu saí desse trabalho também, né? Que eu fiquei nele 7 meses,
sair lá, não registrou, não registrava, e eles estavam expandindo a loja, mexendo com documentação. Então, assim, eles tinham uma loja, estava expandindo para outra e a nossa carteira sem assinar. Então, isso me desmotivou a ficar no lugar. Não só isso, vários fatores me desmotivaram a sair e um deles era esse, porque eu tinha muito desejo de ter minha carteira assinada. Nisso, quando eu saí de lá, eu não conseguia mais nenhum tipo de trabalho assim que fosse melhorzinho do que esse, que era atendente numa lanchonete de milkshake. Então, eu fui indicada para trabalhar como recepcionista, né, atendente recepcionista numa clínica veterinária, mas eu não consegui passar na entrevista porque eu não tinha preparo nenhum para o comércio. Eu tinha zero informação a respeito de comércio. Hoje nós temos o Google, nós temos o YouTube, qualquer informação que você quiser pesquisar, você joga e você já tem as suas respostas. Então ali você já consegue meio que se pré-preparar. E naquele tempo não era bem assim. E devido ao meio familiar em que eu fui criada, não tinha esses assuntos desenvolvidos. Então, quando eu fui para o comércio, eu não tinha preparo. Então, quando eu fui para a entrevista, eu não passei na entrevista porque eu fui totalmente de um jeito que não se encaixava com o que eles estavam buscando ali e acabei sendo eliminada logo de cara. Então, como eu estava desempregada, sofrendo decepção amorosa, o ambiente muito conturbado e eu lá dentro de mim, assim, com vontade de conhecer outros ambientes, eu fui, ó, embora da minha casa. Peguei minha bicicleta, minha mochilinha, fui parar em Belo Horizonte. Aí foi uma longa jornada de quebra-cabeça, de aprendizados, de experiências. Foi tudo, foi uma mistura de experiências. Então, essa jornada é a jornada 2, tá? A jornada um foi na minha terra natal até ali os 18 para 19 anos, 19 anos. Depois a jornada 2 que foi em Belo Horizonte, onde ocorreu ali o meu processo da informação. Aí depois veio a jornada 3 que foi São Paulo, a capital, que foi quando eu fui em busca de estudar o desenvolvimento pessoal. Eu fui por conta própria, foi algo que nasceu, cresceu dentro de mim devido a uma necessidade decorrente do meu primeiro relacionamento amoroso. Vários insights, várias situações conflituosas estavam acontecendo dentro de mim, cresceu essa necessidade, então eu fui para São Paulo em busca do meu desenvolvimento pessoal. Aqui em Dayatuba está sendo a jornada número 4, então da jornada número 2 até a jornada número 4 aconteceram muitas experiências. E essas experiências, uma delas era que todas as vezes que eu viajava nas rodovias da minha terra natal a BH, de BH minha terra natal, eu passava por vários trechos na rodovia, porque eram 2 horas a 2 horas e meia de viagem, se eu conseguisse carona de carro. E era de ônibus 4 horas de viagem. Então, nesse intervalo, eu ficava observando ao redor das rodovias e sempre pensava: e se a gente saísse de lá e conseguisse pegar uma casinha numa região dessa? Sempre pensava. Então, vira e mexe, eu ficava pesquisando o nome dessas cidadezinhas que eu via pelo caminho. Vira e mexe, eu procurava saber informação. Quando eu tinha oportunidade de parar em lugares que eu via pessoas desses lugares, eu fazia perguntas, porque eu já comecei ali pesquisar assim, naturalmente assim. Então, aquele desejo lá da infância e adolescência de sair da minha rua, de querer explorar lugares melhores, impulsionou esse dentro de mim, que é o quê? Observar as regiões fora da minha região. Então eu observava tudo, observava rua, observava casas. Tipo assim, eu ficava sempre com aquele desejo, e se a gente conseguisse uma casa aqui? E se a gente saísse de lá? Sempre era assim, isso estava sempre dentro de mim, esse motorzinho bombeando. E se a gente viesse para cá? Então, todo bairro que eu ia, que eu via que era melhorzinho do que o meu, eu sentia um desejo de mudar para ele. Todos que eu ia era assim. E nisso, quando estava na minha terra natal, ainda na época de escola, devido a isso que eu tinha, quando eu ia para a escola a pé, eu ficava explorando ruas diferentes para eu conhecer. Então, isso eu carrego isso comigo assim. Isso ajudou muito no processo de escolha para Indaiatuba, porque eu já vim com um histórico atrás de pesquisas. Eu já vinha olhando cidades, eu já cheguei a ir em algumas cidades, eu pesquisava na internet, eu ia pessoalmente, então eu fui fazendo assim, eu fui descartando as cidades assim, por pesquisas. Aí cheguei a ir em algumas pessoalmente, cheguei a morar em algumas. Assim eu fui tendo as minhas noções de como escolher uma cidade. Até que, por último, por fim, quando foi ali no final de 2018, eu encontrei uma cidade chamada Maringá, que está no sul do Brasil. Se não for engano meu, essa cidade, ela está muito próxima de Paraná, alguma coisa assim.
E ela me chamou a atenção, ela estava no ranking das pesquisas que eu fiz como uma das melhores cidades para viver no Brasil, estava no topo de qualidade de vida. Então ela foi uma das que me chamou a atenção nas minhas pesquisas. E eu escolhi ela por causa das árvores, do verde, das pistas de bicicleta. Então eu tinha colocado na minha cabeça, eu vou para essa. Tipo, eu já tentei essas. Por último tinha sido Poços de Caldas, então agora eu vou tentar Maringá. E nisso eu cheguei até a falar isso com um colega de trabalho, porque aí eu fui trabalhar num salão de beleza, conversa vai, conversa vem com ele, eu cheguei a mostrar para ele fotos da cidade, cheguei a falar para ele esse desejo, e não só isso, cheguei a pesquisar no Instagram, o Instagram oficial da prefeitura de lá e o Instagram oficial de lá. Então eu comecei a seguir nas minhas redes sociais coisas relacionadas a Maringá. Então, a cidade que estava no meu interior para eu ir era ela, Maringá. Depois veio Ribeirão Preto, isso, e uma outra, Campo, Campo alguma coisa. Não é Campos do Jordão, era Ribeirão Preto, Maringá e tem mais uma, tá? Que aqui estava na lista. Não é Campos do Jordão, apesar que eu conheci, sei que é turística, sei que é muito linda, mas não é essa não. Enfim, eu só sei que não fui para Maringá. Eu acabei pegando uma carona e indo parar em Ribeirão Preto. Por sorte, eu fui bem parar na Zona Sul, e a Zona Sul é muito linda, assim como a maioria da Zona Sul das cidades do Brasil, né, que são Zona Sul, onde estão concentrada uma população menor de renda alta. Então, ali as pavimentações são melhores, os asfaltos são melhores, os paisagismos são melhores, né? Os pontos comerciais são melhores, então eu fiquei bastante encantada. Mas quando eu saí, que eu consegui uma casa para eu ficar, né, por algum período de tempo até eu conseguir me estabelecer, eu já saí dessa região e fui para uma região mais simples de baixa renda. Então eu desencantei. Eu pensei assim, aqui não está diferente de Belo Horizonte nem da região onde a gente vive. Então não vejo por que ficar. Aí nisso eu já tinha até chegado a olhar curso de, se não foi engano meu, era auxiliar administrativo que ia ter gratuito na cidade, era um projeto. Mas eu já tinha decidido que eu não ia ficar, então acabei indo embora de Ribeirão Preto. Ribeirão do Campo. Eu estou tentando lembrar o nome da outra cidade, não estou conseguindo. Aí o que foi que aconteceu? Retornei para casa dos meus pais nisso, né? Aconteceu uma experiência pessoal de voltar a minha mente para a espiritualidade, né? E quando eu falo espiritualidade, gente, eu estou falando exatamente as coisas voltadas para o Evangelho de Cristo pregado na Bíblia cristã, tá? Então, quando eu falar espiritualidade, eu estou dizendo, a minha mente, ela está voltada para a espiritualidade pregada por Jesus, tá? Então, a minha mente voltou para isso, para eu querer entender, para eu querer conhecer. Comecei a sentir essa necessidade. E ela aumentou depois que eu recebi uma ligação de uma mulher que ligou falando que era um projeto, né, uma campanha de pandemia, porque nós estávamos confinados devido à pandemia, os comércios fechados. Então, esse telefone meu tocou, estava em casa, estava estudando, inclusive estava assistindo aqueles vídeos do Apocalipse. Era uma playlist com vídeos do Apocalipse da TV Novo Tempo, da Bíblia Fácil, do Almari Júnior, Almari, que estava apresentando esse programa. E aí esse telefone tocou, essa mulher falou um versículo bíblico para mim, pesquisei na internet depois, e era Jeremias 29:11. Aquela mensagem me impactou, então por meio dela meio que houve ali a minha decisão de ficar firme mesmo no caminho cristão de Cristo pregado na Bíblia, tá? Então aí começou um outro processo na minha vida, que é decidir em que igreja que eu iria retornar, que igreja que eu iria frequentar, porque então eu não queria mais aqui eu cresci, aqui eu nasci, cresci, e fiquei até uma certa fase da adolescência e cheguei a batizar. Então eu já tinha essa decisão dentro de mim que eu não queria retornar para ela, porque hoje eu não consigo mais compactuar com muita coisa que acontece nela, alguns costumes, algumas regras, algumas coisas que eles fazem nela eu não consigo concordar e me incomoda bastante quando eu vou e chego lá e vejo certas coisas, tipo, para mim está totalmente incoerente, totalmente. Então, devido a isso, eu resolvi procurar uma outra que eu me identificasse mais.
Até que lá nas pesquisas eu achei, tá, e antes de achar essa igreja, eu estava assistindo uns vídeos do Apocalipse. Como que eu falo? Era uma playlist, tá, da TV Novo Tempo, em que tinha uma série de vídeos do Apocalipse. E lá nesse vídeo, o apresentador faz uma entrevista com os participantes que foram convidados para o programa. E nessas perguntas que ele faz para ali, né, como que fala, interagir os participantes, para conhecer um pouquinho, né, para não ficar aquele clima gelado, né, e ele é ótimo para fazer isso, um excelente profissional, dá para ver que ele se preparou bastante para ser esse tipo de apresentador, porque ele consegue quebrar aquele gelo e ele consegue fazer o participante conversar, falar um pouco sobre ele, então ele é ótimo nisso, eu consegui detectar isso no comportamento dele ali ao ver esse vídeo. E aí ele fala com uma mulher loira, que agora eu não consigo lembrar o nome dela, e ela falou que era de uma cidade do interior de Minas Gerais. Não, do interior de Minas ou do interior de São Paulo. E aí ela foi e falou, só que atualmente eu estou morando em Indaiatuba. Aí ela começou a falar muito bem de Indaiatuba, falou que Indaiatuba tem alto nível de qualidade de vida, e foi ainda até brincou, falou que Indaiatuba é do Baiatuba por ter um custo de vida muito alto. Então, pela forma como ela falou de Indaiatuba, me chamou muita atenção. Aí eu fui, não tinha conhecimento dessa cidade, zero conhecimento. Eu fico até impressionada que durante os anos que eu andei fazendo as pesquisas na internet, não, esse nome não me chamava atenção. Tipo, se ele estava lá na lista do ranking, ele nunca me despertou a atenção ao ponto de eu chegar a pesquisar, assim como eu fiz com as outras, que nenhuma que aparecia, uma das que mais aparecia na lista era Ilha Solteira, qual que era a outra? Poços de Caldas também aparece com frequência, mas tem uma que ganha, que ela era uma das primeiras a aparecerem. Ixi, acho que eu não vou conseguir lembrar dela, hein? Ela aparecia lá no ranking, uma das primeiras. Mas assim, se Indaiatuba aparecia, nunca me chamou a atenção, então nem sabia da existência dessa cidade. Então é isso que me fascina na história de Indaiatuba na minha vida, que é o quê? Quando eu voltei a minha mente para as coisas de Deus, para eu querer entender e conhecer, no meio ali dos estudos das coisas ali, surge o nome Indaiatuba, ou seja, eu vinha pesquisando há muitos anos, mas nunca vi, nunca encontrei nada de Indaiatuba. E quando eu tô ali estudando, né, voltando a minha mente para essas coisas, vem esse nome lá no meio. Me chamou a atenção, resolvi pesquisar, e assim que eu comecei a ver os vídeos no YouTube, eu comecei a ficar fascinada. Eu disse, nossa, essa cidade é incrível, ela parece que tem tudo aquilo que eu busquei nas outras, né, que nenhuma que tinha me atendido era Poços de Caldas. Então ela foi o mais próxima que eu encontrei. Aí fora Maringá, que eu não tinha ainda pessoalmente, que indicava que também era próximo daquilo que eu estava procurando. E aí, quando eu comecei a ver os vídeos em Indaiatuba, eu me lembro perfeitamente que um dos primeiros que eu vi foi do Parque Ecológico. Então, o que me cativou, o que me prendeu a atenção, foram vídeos que tinham coisas do Parque Ecológico. E eu me lembro perfeitamente de dois, eu não consigo lembrar quais canais específicos, porque quando foi há 3 anos atrás, eu não me lembro nomes nem nada disso. Eu não foquei nas pessoas que estavam produzindo o conteúdo, eu só focava nas imagens. Então, tudo que era imagens de Indaiatuba eu assistia. Então, eu fiquei muito encantada e fascinada com o Parque Ecológico. E eu me lembro de um vídeo em que aparece aquela rua ali que dá de frente para a padaria suíça, que é onde aparece aquela parte cheia de flores. E, inclusive, as árvores ainda estavam baixinhas, hoje elas estão altas. Então, lá aparece no vídeo, assim, aquela parte, eu fiquei, nossa, essa cidade parece ser muito linda, ela parece ser do tipo que me agrada, do tipo que eu estou procurando. Eu tenho que ir lá, eu tenho que conferir. Então, eu já fazia isso antes, compreende? Eu já vinha fazendo isso antes, então eu já estava com uma bagagem bem carregada ali de informações, de experiências, então eu já sabia como fazer isso. Então, o que que eu fiz? Comecei a pesquisar muitas coisas sobre Indaiatuba, o site da prefeitura, o Instagram de Indaiatuba, coisas que falavam sobre Indaiatuba, os vídeos principalmente, então eu assistia. Aí foi até que eu comecei a falar com os meus pais, né, com a minha família. Eu comecei a falar, olha, eu vou para Indaiatuba. Eu vou para Indaiatuba, é para lá que eu vou, é lá que eu vou começar. E lá tá indicando que é do jeito que eu gosto e tal, então eu vou, eu tenho que conferir. Aí eu coloquei na minha cabeça assim, se Indaiatuba for desse jeito que eu tô vendo no YouTube,
eu vou ficar lá, não vou voltar. Eu vou começar do zero e vou ficar até enquanto eu ver que é para eu ficar. Então, nisso, eu contei aí para vocês a história aí no vídeo anterior, que foi como que aconteceu da minha saída de casa até chegar em Dayatuba. Então, eu vim de carona, eu peguei duas caronas, isso, duas caronas. A primeira praticamente na porta de casa, a segunda foi, eu peguei numa, não é barreira da Polícia Rodoviária, é pedágio. Aí fui para Bragança Paulista, aí fiquei hospedada num hotelzinho. Aí no dia seguinte eu segui de motoboy para Indaiatuba, mas aí já foi pago, entendeu? Não foi carona. Então eu contei para vocês no vídeo anterior, tá? Como que foi isso. E o que acontece? Depois, quando eu cheguei em Indaiatuba, aconteceram outras histórias, outros processos, até eu conseguir a casinha onde eu fui morar, mas aí foi muita história que aconteceu, tá? E assim, eu tô contando por partes, porque eu não quero soltar tudo de uma vez. Então eu esperei dar 3 anos para eu contar como que foi da minha casa até aqui. E agora que eu tô aqui, completou 3 anos, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. A primeira informação assim, que eu quero falar para vocês. Eu não sou do tipo que fica planejando as coisas, até porque eu não aprendi a fazer isso. Eu não fui desenvolvida com esse tipo de informação. Admiro muito quem é assim, quem consegue ser assim e quem leva a vida assim. Admiro muito, porque é algo muito importante para a trajetória do ser humano, para as conquistas pessoais do ser humano. Hoje eu consigo saber isso, hoje eu consigo entender isso, eu só não consigo executar, não consigo colocar em prática. Mas eu consigo enxergar quem usa o planejamento, quem consegue executar. Uma das pessoas assim que é um ótimo exemplo para mim é o meu ex-namorado, tá? O meu último namorado. Ele é formado em administração e hoje, sim, quando eu olho para o passado, eu consigo enxergar que ele conseguia executar assim as coisas da administração na vida dele. Então eu admiro bastante quem consegue ser assim. Então, eu nunca fui de planejar com antecedência. O que eu fiz foi pegar informações de Indaiatuba para saber se Indaiatuba era aquilo que eu estava buscando. Mas recurso financeiro não cheguei a juntar para eu poder vir. E eu tenho um pensamento assim: se você fica pensando demais para tomar uma decisão, se você fica se preparando demais, você acaba não fazendo. Você acaba não fazendo. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Eu vou arriscar do zero, mesmo com pouco dinheiro, porque ali o resto eu vou fazer acontecer. Porque se eu não fizesse, eu sei que eu não vou ir. Eu nunca vou conseguir juntar esse dinheirinho. Então eu já tenho que ir do jeito que eu tô, do jeito com pouco dinheiro mesmo. Então a gente chegou a fazer umas vendinhas, tá? Eu tinha chegado a fazer umas vendas com meu pai, só que no dia que eu consegui a carona, aí foi, eu estava junto com a minha mãe, tá? Então eu tinha juntado ali um dinheirinho, era bem pouquinho. E meu pai ainda me deu assim um valor, eu acho que foi R$ 100 de vendinha de água também, mais o cartão dele que estava comigo, que tinha R$ 100 de saldo lá de reserva, e depois eu ganhei R$ 200. Eu falei R$ 200, gente, mas eu acho que não foi esse dinheiro todo, tá? Eu acho que foi R$ 150. É que eu não lembro com exatidão qual foi o valor, mas era acima de R$ 100. E foi muito bom, porque ajudou, tá? Então, assim, 3 anos de Indaiatuba, gente, aconteceram muitas coisas, tá? Aconteceram muitas coisas, tipo assim, o que eu posso falar para vocês que aconteceram é clareza, sabe? Quando eu pego anotações que eu fiz nos primeiros meses que eu estava aqui em Dayatuba, eu vejo tanta coisa que já saiu da minha cabeça. Eu penso assim, caramba, nesse tempo eu ainda estava com essa ideia aqui, nesse tempo aqui eu ainda pensava assim. Então eu vejo assim que nesse período de tempo que eu estou aqui, muita coisa foi eliminada da minha cabeça, muita informação foi filtrada e algo muito interessante que eu identifiquei que aconteceu comigo e que hoje, quando eu olho para a vida do meu pai, para minha mãe, eu consigo enxergar que é o quê? Eu tinha muita informação na minha cabeça, mas desorganizada, muito bagunçada. E hoje, quando eu olho para meu pai, eu consigo enxergar exatamente isso que está acontecendo com ele. A pessoa fica muita informação, ela fica atirando para todos os lados, porque está desorganizada aqui dentro, sabe? Então hoje eu consigo enxergar isso, que eu estava cheia de informação muito desorganizada. Então o que que eu identifiquei que está acontecendo nesse período de tempo? Eu estou organizando essas informações, que o mais adequado seria falar, eu estou canalizando, tá? Então é isso que eu consegui enxergar que aconteceu nesse período de 3 anos. Tipo,
eu obtive muita clareza, que nem algo assim muito interessante que aconteceu. Gente, eu não vou nunca deixar de ser grata a essa experiência de vendas ambulante, porque muitas coisas positivas passaram a acontecer na minha vida por meio desse trabalho, que é um trabalho simples, comum, é um trabalho assim que muitas pessoas têm preconceito contra, né, o vendedor, não é contra, mas assim, as pessoas têm uma visão muito negativa do vendedor ambulante, né? Que é vagabundo, que não gosta de trabalhar, que não gosta de compromisso, que acorda tarde, sabe? Trabalha assim porque não gosta de trabalhar. E depois que mais que é um necessitado, tá passando fome, é assim, tá? Que as pessoas veem, que a maior parte das pessoas veem. Mas eu não me importo delas verem dessa forma. Assim, é claro que a parte que eles condenam que você não gosta de trabalhar incomoda. Porque se eu não gostasse de trabalhar, na verdade, gente, eu preciso esclarecer isso. Ninguém gosta de trabalhar. Ninguém gosta de trabalhar por prazer, por paixão e falar eu amo trabalhar. Quem estiver falando isso, gente, é hipócrita, tá? As pessoas trabalham mesmo porque precisam trabalhar, porque precisam, tá? Então não é à toa que a maioria, né, procura trabalhar com aquilo que sente uma maior identificação, uma maior satisfação, para não ser um fardo, para não ser um peso, para não ser, porque o trabalho ele te suga, tá? Ele suga, ele acaba com o seu dia, com a sua rotina. Então, se você não conseguir administrar bem as tarefas do trabalho, a sua rotina, a sua vida pessoal e o trabalho, cara, ele consome, seus anos avançam, voam e você nem vê, porque ficou a maior parte em função do trabalho para no final das contas. Então, o que leva a gente muitas vezes a fazer certas escolhas costuma ser a quantidade de informação que a gente tem. E não necessariamente porque a gente não gosta de trabalhar, até porque eu faço muita coisa pesada que tem muita gente que não faz, tá? Então, esse negócio de carregar aí pote de doce aí nas costas, em bicicleta, não é moleza, não. Cada pote é 1,2 quilos e eu costumo carregar aí 3, 4 potes, mas eu tenho diminuído isso porque tem me dado dor na coluna, tem me gerado. Então, quando eu vejo que a dor tá vindo, eu já começo a parar, porque eu cheguei uma vez a tomar injeção por causa disso, porque eu estava abusando do peso dentro da mochila, né, querendo ganhar um pouquinho mais. Então hoje eu evito fazer isso. Hoje eu não preciso mais do que andar com 2 potes e a caixinha, tá? Dá até para fazer uma diarinha bacana. O importante é manter a regularidade, que é trabalhar todos os dias direitinho. Então, o que que acontece? Tem as crenças aí que as pessoas têm uma visão negativa, porém, tirando isso aí, colocando aqui na balança, ó, isso aqui é assim para mim em vista do tanto de informação que está acontecendo na minha vida. Entende? Então, os preconceitos, os julgamentos, as críticas, elas ficam aqui, ó. E o tanto de desenvolvimento que está acontecendo na minha vida tá assim, ó. Então, eu sou muito grata por tudo que tem acontecido. Eu tenho aprendido muito, muito mesmo, muito, porque a forma como eu estou vivendo hoje está me forçando a analisar muitas coisas, a rever, a repensar, a buscar alternativas. Então, estou tendo a oportunidade de ter muito contato com pessoas de obras, com construtores, com empresários. Então, eu troco muita ideia com essa gente. E quanto mais eu converso com elas, mais clareza me gera aqui, ó, mais clareza. Então, tem coisas que acontecem comigo que eu fico pensando assim, cara, por que eu tenho esse tipo de limitação? Por que eu não consigo fazer isso? Aí eu tenho, né, o curso técnico em edificações, a qualificação técnica. E eu vejo pessoas que não têm escolaridade construindo casas, né? Construindo para vender. Ou pessoas que não é da mesma área que está fazendo isso. Eu penso, cara, essa pessoa não tem escolaridade, essa pessoa está fazendo casas para vender. Por que que eu tenho esse nível, essa qualificação e eu não penso desse jeito? Então eu descobri que é porque eu tenho falta informações na minha mente. Então, quando eu fico conversando com essas pessoas, vem informação chegando, informação chegando. Então, isso está ajudando a clarear muito a minha mente, está ajudando demais. Então, eu não prosperei, assim, de ter conquistas materiais, mas o que está acontecendo é que eu estou organizando as informações na minha mente. Vai chegar uma hora que eu vou conseguir executar as coisas da forma como precisa acontecer, até porque eu tenho já algumas crenças enraizadas que é o quê? Primeiro, por eu ter um autoconhecimento desenvolvido das experiências que eu vivenciei do passado até aqui, hoje eu tenho muita clareza assim de coisas que eu quero, de coisas que eu não quero sobre relação a realizações pessoais.
Então, em relação a conquistas materiais, eu já tenho uma grande clareza do que eu não quero. Então, isso ajuda muito eu ter essa paciência de vivenciar o processo, tá? Então, eu estou vivenciando o processo do desenvolvimento pessoal. Então, tem muitas coisas que ainda falta desenvolver na minha vida. Então, essa forma de viver que eu estou vivendo está ajudando nisso aí, a obter clareza, obter informação. E as vendas ambulantes têm colaborado muito aí. Em maio desse ano completou 2 anos, né? Então, hoje, dia 15, 3 anos que eu saí de lá de casa. Amanhã, dia 16, 3 anos que eu estou instalada em Dayatuba. E em maio desse ano completou 2 anos com vendas ambulantes, tá? Tenho buscado melhorar o trabalho, aprimorar, mas eu descobri, ficou muito claro na minha mente que eu só não consigo realizar algumas coisas devido à minha indisciplina, que é um problema que eu carrego aí desde a infância, tá? Eu contei para vocês a história como que era eu e minha irmã jogando videogame. Aí devido a isso, né, essa dificuldade que eu tenho com a indisciplina, coloquei na minha cabeça algumas realizações pequenas que eu tenho que executar para eu conseguir quebrar essas barreiras. E aí teve uma vez uma experiência que isso eu estava guardando para falar depois, mas eu vou só adiantar um pouquinho. Quando eu comecei nas vendas ambulantes, que eu tinha decidido que eu ia me tornar autônoma, eu tirei o CNPJ para eu ficar regular e para eu não ter nenhum tipo de problema com lei, essas coisas, né? E pagar para fazer tudo certinho, mesmo sendo vendedor ambulante. E tentar CNPJ para vendedor ambulante. Aí, no início, quando eu comecei, eu fui numa corretora de imóveis e encontrei um vendedor de casa e fui fazer perguntas para ele como se eu fosse comprar um imóvel. Eu queria saber qual era a minha situação, como que eu conseguiria pegar um imóvel financiado se eu fosse pegar. Então ele me ensinou, sabe, passo a passo, ele me explicou tudo, sim, ele me explicou, ele falou assim, ó, você vai fazer isso, você precisa fazer isso, aquilo outro. E inclusive, eu tenho essa folha aqui, tá, como registro, porque igual eu falei para vocês, as experiências que eu estou vivenciando aqui em Dayatuba, eu estou fazendo questão de registrar para ter tudo registrado. Então a pasta tá aqui, tá vendo? Então essa pasta é específica de coisas importantes que acontecem na minha vida, então já deixei a plaquinha de como começou a minha história aqui na primeira folha, por isso que ela tá tão conservada. E aí, ó, tem aqui a folha desse dia, tá? Que eu conversei com esse rapaz, com o corretor. Ele foi muito atencioso, me atendeu muito direitinho, aqui, ó, a data foi no dia 15 de dezembro de 2021. Foi quando eu fui lá, tá? Ó. Então, ó, tem aqui a letra do rapaz, ó. Ó. E tem a minha letra que é entendendo as explicações dele. Então, ó, tá vendo? E aí ele foi me explicou, ele falou só, você vai precisar movimentar extrato bancário, você vai precisar atualizar seu imposto, declaração de imposto de renda. Então ele me ensinou alguns passo a passos que é a minha obrigação. Então a partir do momento que eu tive contato com essas informações, eu entendi, eu identifiquei quais seriam as minhas obrigações mínimas como vendedor ambulante. Então aí eu estipulei algumas realizações pessoais que eu teria que executar, como por exemplo, tá vendo? Isso. Aí o que acontece? Então tem algumas coisas que dentro desse trabalho eu não consegui realizar ainda e eu identifiquei que é por causa da indisciplina. Então eu estou numa luta muito grande para quebrar isso, esse tipo de peça falhada que eu tenho na minha construção, na minha composição como ser humano, tá? Então, eu identifiquei isso, que a partir do momento que eu consegui fazer isso como vendedor ambulante, com coisa pequena, mínima, cara, eu já vou estar mais preparada para ir para outras experiências maiores. Então, eu identifiquei isso, que eu não avanço porque faltam algumas coisas aqui na minha construção, tá? A minha construção foi muito falhada, muito problemática, tá? Eu consigo enxergar e entender isso, então estou nesse processo de construção. E eu não culpo os meus pais, tá? Porque eu sei que tem gente que pega essas brechas para criar conteúdo aí, dando umas alfinetadas, sabe? Que tá se fazendo de vítima, que fica culpando os pais, e não, nunca tive esse objetivo de ficar culpando os meus pais.
e de me vitimizar. Não, hoje eu tenho a clareza de entender o que foi que aconteceu no meu processo de construção. E o fato de hoje eu ter clareza ajuda muito ainda no meu processo de autoconhecimento. E não só isso, eu passei a me tornar mais tolerante ainda com meu pai e com a minha mãe. Eu passei a aceitá-los do jeito que eles são. Porque antes, no passado, na minha adolescência, eu meio que rejeitava meus pais por falta de informação e de entendimento das coisas. Hoje, como eu sei o porquê eu fui criada do jeito que eu fui criada, eu consegui entender o que aconteceu na construção deles também, então hoje eu consigo ter uma tolerância maior, consigo ter uma compreensão maior, inclusive a nossa relação hoje é muito melhor do que no passado, devido à informação que a gente passou a ter acesso. Então, nunca, em momento nenhum, a minha intenção é essa, de pegar e culpar meus pais, mas eu tenho consciência que a minha construção foi falhada, foi uma construção com que faltou muita informação na construção de um ser humano. Então, eu sei as consequências do que é isso, do que você ser criado assim, de você vivenciar assim. Então, quando eu falo é porque eu tenho clareza, tá? E aí as pessoas, as que têm esse tipo de intenção, colocam como eu estou me vitimizando. E não, gente, pelo amor de Deus. Graças a Deus. Mas, enfim, é isso. 41 minutos de vídeo. Então, eu acho que agora deu para ter um pouco mais de clareza, né, do que foi que aconteceu antes de Indaiatuba. Então, vai ficar 2 vídeos agora aí de 3 anos, né? Esse, o anterior, contando aí um pouco, agora esse, formalizando. E é isso, gente, um ciclo de 3 anos de muita clareza, de muito aprendizado, graças a Deus, graças a Deus. E não posso deixar de falar também, né, que tiveram pessoas bacanas que colaboraram, pessoas que ajudaram. Então, assim, eu só peço a Deus que abençoe a vida dessas pessoas e retorne para elas aquilo que elas fizeram de bom coração, aquilo que elas fizeram de boa intenção, com genuidade, tá? Que Deus retribua em bênçãos na vida dessas pessoas. Tem pessoas que me ajudaram que hoje eu não tenho contato, mas por questões, por outros tipos de questões, tá? Por questões pessoais, tem pessoas que eu não tenho mais contato. E eu tenho razão para isso, tá? Mas não é por isso que eu não tenho contato com essas pessoas, que eu odeie essas pessoas, que eu não suporto. Não é isso. É porque tem pessoas que chegam um ponto, um momento que você precisa realmente se afastar. Não é bom você ficar insistindo em certas coisas. Não é bom. Eu tive que isso foi algo que eu aprendi na vida. Demorei demais a me desenvolver nesse ponto, mas hoje eu já enxergo quando é para eu me afastar. Mas não é porque eu estou afastada, não é porque eu não tenho contato com essas pessoas que eu não lembre que elas me ajudaram. Então, nesse ponto em que ajudaram, o que eu desejo é apenas isso, que Deus retribua para essas pessoas em bênçãos o que elas fizeram de forma genuína, o que elas fizeram de bom coração e com a intenção de ajudar. E é assim que funciona aqui na Terra, gente. Quando a gente ajuda o próximo com boas intenções, sem segundas intenções por trás, quando a gente ajuda de bom coração, de coração limpo, sem estratégia de querer se beneficiar depois nisso, sempre a pessoa recebe bênçãos, isso que ela faz, porque tudo aquilo na Terra é cíclico, é cíclico. Então, se você faz de bom coração, se você faz sem más intenções, sem segundas intenções, automaticamente aquilo volta para você. E se você faz com segundas intenções e com más intenções, se você faz porque você quer se beneficiar lá na frente, aquilo também volta para você. Então, a única coisa que eu desejo da minha parte, para todos os que colaboraram, é isso, que Deus abençoe, que Deus abençoe. E os que compram os doces da minha mão, gente, que é muita gente. Hoje, graças a Deus, sou conhecida por uma parte da cidade. Hoje é muito comum eu andar, pessoas mexerem comigo, tal. É muito comum. Hoje mesmo eu fui descer a Lauro Bueno, aí passou o caminhoneiro e buzinou, eu já sabia que era gente que já comprou doce na minha mão. Então é comum isso aqui, eu fico muito grata por isso. Eu fico grata e feliz que as pessoas me conheceram assim, trabalhando, mesmo que seja vendedora ambulante. Eu fico muito grato e feliz que não me conheceram de outros modos, fazendo outros tipos de coisas. Então, eu só tenho mesmo que agradecer, muito mesmo. Nossa, então é isso. 3 anos de muitas experiências e aprendizados. E vamos nessa, né? Como se diz, eu tô no barquinho remando, só não posso deixar de remar o barquinho, tá bom?